Sabe aquela coisa que depois que a gente vê, não consegue mais desver? É isso que acontece quando a gente aprende a avaliar raio-x de quadril. A gente fica ansioso, esperando aquele raio-x chegar para poder olhar, para poder entender o que aquela imagem está nos dizendo, para poder ver como está o desenvolvimento daquele quadril. A gente vai conseguir entender se o nosso plano de tratamento está adequado ou se a gente precisa fazer alguma modificação, se precisa dar alguma orientação diferente para o paciente. Então, o raio-x, a imagem, ela traz muita segurança e muita clareza sobre o que está sendo feito e sobre o que deverá ser feito a partir de agora. E, gente, é tão importante que quem trabalha com crianças saiba avaliar o raio-x, porque a luxação é um dos principais problemas que as crianças podem enfrentar ao longo da vida. As crianças que têm algum atraso no desenvolvimento motor e que são a maioria das crianças que a gente atende. Então, a gente precisa ser capacitado a conseguir olhar esse raio-x, a conseguir entender se tem alguma coisa atípica naquele raio-x e que pode prejudicar a funcionalidade da criança nesse momento ou mais para frente, e também saber o que fazer a partir de olhar essa imagem, a partir de olhar e avaliar essa imagem, né? Qual caminho nós vamos seguir a partir daqui. Então, eu vou trazer duas imagens para compartilhar com vocês aqui, que é da mesma paciente, e elas vão ter um ano de diferença. Então, a gente vai olhar a primeira imagem, vai olhar a segunda imagem, vai comparar as duas e vai tentar entender o que tem de diferente em cada uma, para a partir daí a gente entender se deu certo, se não deu certo o tratamento. E depois eu vou deixar aqui algumas dicas de atividades para vocês, que são as principais atividades que vão ajudar a prevenir o deslocamento de quadril e que vocês também podem usar com os pacientes de vocês. Então vamos lá, vou deixar os dois exames aqui, vou olhar para baixo porque as imagens estão aqui também para eu poder ir falando com vocês. Então o primeiro exame, em 2022, a paciente tinha 6 anos. A gente percebe sim um deslocamento do quadril aqui, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, e esse deslocamento é de aproximadamente 30%, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. E aí depois nós temos a outra imagem de 2023, quando a paciente tinha 7 anos. Então, um ano divide essas imagens, um ano em que a paciente fez fisioterapia, ela fez acompanhamento. A gente trabalhou com atividades, exercícios específicos para prevenir um aumento do deslocamento do quadril, tanto na físio quanto em casa também. Então, ela teve orientações e seguiu as orientações. E a gente tem essa segunda imagem aqui, um ano depois, em que a gente percebe que sim, esse quadril ainda tem um deslocamento, mas ele se manteve estável, não avançou, não aumentou a porcentagem de migração. Então era o que a gente esperava, que essa porcentagem não aumentasse, que se mantesse estável. Então a gente tem aqui também outros detalhes. Uma cabeça femoral mais arredondada, um acetábulo também mais côncavo que está abraçando essa cabeça femoral. Nós temos um aumento, um crescimento do trocânter maior, um crescimento femoral também. Então, a paciente passou por um pico de crescimento e esse deslocamento não aumentou. E os picos de crescimento são um momento em que a gente tem que olhar com mais importância, porque geralmente nesses picos o deslocamento pode acontecer. E aí não aconteceu, então, né? Ela se manteve estável. Então, a gente percebe que o tratamento foi bem orientado. A paciente fez o que precisava ser feito dentro da físio, dentro, em casa também. Então, a gente não teve uma evolução da porcentagem de migração, se manteve estável. Então, é uma criança que consegue ficar em pé, que consegue treinar marcha, ela não tem dor, ela consegue ficar sentada por algumas horas na escola, ela não tem nenhum tipo de limitação funcional. Isso tudo porque ela é acompanhada desde criança, ela segue orientações e a gente segue um plano de tratamento adequado. Esse quadril segue em acompanhamento agora, a partir daqui também, e sempre que necessário, esse plano de tratamento pode ser modificado. E agora eu vou deixar para vocês algumas atividades que a paciente fez no decorrer desse tempo todo, que ajudaram a prevenir esse deslocamento, que mantiveram esse quadril sem evolução para a luxação. Então, são
as principais atividades que a gente utiliza a fim de prevenir um deslocamento do quadril, e eu vou deixar para vocês agora e vejo vocês num próximo vídeo.